A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do Brasil. Escola Bíblica Dominical, a escola que ensina e evangeliza enquanto ensina e evangeliza ou ensina enquanto evangeliza. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse canal que tem o objetivo de estar compartilhando com você estudos sobre a Palavra de Deus, especialmente sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Você que ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir por gentileza, é de graça, se inscreva no canal, aperte aí o sininho para que cada vez que eu lance um vídeo, você esteja também recebendo a notificação de que tem um vídeo novo no canal. Uma outra coisa também, queridos irmãos, eu gostaria de pedir a você que também clique aí no gostei, é o like, é o que nós chamamos de like. Quanto mais like, melhor. Por que o like é importante, Pastor Carlos? É importante porque o algoritmo do YouTube, ele vai estar indicando o nosso vídeo para outras pessoas, geralmente do mesmo interesse seu, ok? Agora, algumas novidades antes da nossa aula, algumas novidades aqui no nosso canal. Meus amados irmãos, de uma forma de fazer o nosso canal crescer também, nós estamos lançando um grupo específico dos irmãos professores e também alunos que desejarem participar da aula ao vivo, de uma live ao vivo. Então, eu vou estar convidando alguns professores da nossa igreja, alguns professores de teologia, que também são professores da Escola Bíblica Dominical e que vão estar me dando o prazer de estarem também participando comigo de uma live exclusiva. Então você vai se inscrevendo, vai entrando ali no grupo, não se preocupe, nós não iremos estar passando outros tipos de mensagem, não vamos ficar passando bom dia ou coisas assim, o grupo será específico para os irmãos que irão participar da live, tá? Vai ser muito bom, muito enriquecedor, porque nós teremos um encontro. Eu acredito que eu vou lançar uma enquete para ver com os irmãos se será na sexta-feira à noite ou no sábado à noite, né? Vai depender aí da agenda de cada um dos professores, tá? O ideal pode ser na sexta ou pode ser no sábado, isso vai depender da enquete que nós vamos lançar lá no grupo, ok? Vou pedir a você também que curta os nossos vídeos também. Nós temos um vídeo aí muito interessante, que está tendo um alcance muito bom, que é como instalar a Deibabler. A Deibabler é a Bíblia que eu utilizo, é a Bíblia que eu utilizo no celular, porque nós podemos consultar ali no hebraico, no grego. Essas coisas são muito importantes para nós que somos professores e utilizarmos esses recursos, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula, porque a lição de hoje irá tratar sobre Jesus viveu a experiência humana, ok? Lição de número 8, lição de adultos, ok? Então seja bem-vindo mais uma vez. Estaremos estudando hoje, né? Nós podemos assim dizer, estaremos estudando a continuidade, né, da nossa lição. A nossa lição, que é uma lição sobre Cristologia e um pouco também de história da igreja, ok? Seja bem-vindo, lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Então vamos lá para a nossa lição, para o nosso estudo, porque é uma lição muito importante. Jesus viveu a experiência humana, em defesa da fé cristã, né? Comentarista o pastor Ezequiel Soares. E estamos chegando aí mais uma lição, quase no meio aí do nosso trimestre. Jesus viveu a experiência humana. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. A lição de hoje trata de um assunto bem interessante. No dia seguinte, e a nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, verso 43 e 51. No dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de Pedro e de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa.
encontramos o Messias, né? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Disse-lhe Natanael, Jesus viu Natanael, perdão, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Estando tu debaixo da figueira. Olha que coisa poderosa. Jesus interagindo com Natanael, Jesus diz assim: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí, olha que coisa interessante. Aí Natanael diz assim, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora Mateus 26, versículos 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo, segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. A nosso texto áureo: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, verso 23. Nossa verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele foi criado, evidentemente. Quais são os objetivos da nossa lição, né? E aqui nesse momento, você, professor, antes de explicitar, né, os objetivos da lição, você precisa fazer o ponto de contato. Eu sempre gosto desta frase, porque, na minha opinião, é uma frase que conecta o nosso aluno, né? Nós não podemos negar que os nossos alunos, eles têm uma dificuldade relativamente grande no que diz respeito a estarem lendo as nossas lições, né? Então, o que acontece? Os nossos queridos alunos, às vezes, né, na maioria das vezes, ele vem para a lição, ou ele vem para a escola dominical e, em certo sentido, ele nem ao menos leu a lição, tá? Ele nem ao menos leu a lição. Então, é muito importante que você estabeleça esse ponto de contato. Esse ponto de contato está na introdução. Como você vai introduzir esse assunto, né? A presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando evidentemente em Nazaré, onde ele estava, chegando a Jerusalém. Além da vida social, nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Ora, Jesus era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia Sagrada. Então, é muito importante que você conecte o seu aluno, né? E o aluno também precisa estar conectado com o assunto. Eu chamo isso de ponto de contato. Ou seja, você coloca o seu aluno dentro do assunto que vamos, ora, estar estudando. Então, quais são esses assuntos? Quais são os objetivos da lição? Primeiro, identificar. Segundo, explicar. E terceiro, reconhecer. Primeiro, identificar a experiência humana do ministério de Jesus, ou seja, a parte humana, como Jesus interagiu no seu ministério, vamos dizer assim, né? No ministério próprio do Senhor Jesus, ele como pessoa, como um ser humano. Depois, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus, quando nós vamos ter que recorrer um pouco à história da igreja, a história da igreja. Então, isso é importante. Pronto, reconhecer também como essas heresias se apresentam hoje, atualmente, né? Nossa palavra-chave é experiência,
E como sempre, a nossa lição da Escola Dominical, ela está dividida em 3 tópicos. A experiência humana no ministério de Jesus. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Aí nós vamos ver, né? Aí é um pouco de história, como eu disse. E terceiro e último, como essas heresias se apresentam nos dias atuais, tá? Eles estão subdivididos evidentemente, os 2 primeiros estão em 3 tópicos, né? Em 3 subtópicos, e o segundo está em 2 tópicos, tá? O primeiro é os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus, características próprias do ser humano. Aí no segundo, heresias que negam a humanidade de Jesus, nós vamos analisar um pouco do apolinarismo, a reação da igreja e o monotelismo, tá? Em terceiro e último lugar, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa é uma afirmação e é muito positiva. Vamos para a nossa introdução. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus. Jesus não viveu como um monge ou um eremita, em um retiro solitariamente, esquecido, isolado da sociedade. E também nem ensinou prática aos seus discípulos. Pelo contrário, ele teve uma vida social e religiosa. Ele ao invés, não obstante não ter ensinado aos seus discípulos essas práticas, né? Porque você tem uma ideia assim, Jesus vivia zen. Não, Jesus vivia envolvido na sua vida social e religiosa. A experiência humana no ministério de Jesus. Aqui é o seguinte, veja bem, com quem Jesus interagia, com quem Jesus debatia, com quem Jesus tinha os embates teológicos. Primeiro, os fariseus. Segundo, os saduceus. E os terceiros, os herodianos. Quem eram esses? Vamos conhecer cada um desses grupos em que eram os principais opositores de Jesus. Ou seja, as pessoas que mais criticavam a Jesus, né, naquela época, dentro desse contexto, eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus, quem eram eles? Quais as características dos fariseus? Eles defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que os fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram diferentes dos fariseus, mas na verdade os saduceus eram uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os livros do Pentateuco, rejeitando os demais livros do Antigo Testamento. Outra coisa muito interessante que o próprio apóstolo Paulo usa lá, quando ele está em uma situação difícil, ele usa esse argumento. Ele sabia que os saduceus não acreditavam em anjos, nem em espíritos e nem na ressurreição. Isso está em Atos capítulo 23, verso 8. Você pode ir lá consultar, que você vai ver esse episódio. É muito importante consultar. Terceira característica dos saduceus é que muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se com os fariseus. Agora, quem eram os herodianos? Né? Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, convencendo o povo para impedir um governo direto de Roma. O segundo aspecto, né, característica deles, eles foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Estavam associados aos fariseus na questão de tributos. E terceiro, última característica, o discurso de Jesus também incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. Só para os irmãos terem uma ideia, a própria escolha dos discípulos de Jesus, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Observe bem, isso está em Lucas capítulo 2, versos 40 e 52. Jesus interagia com as pessoas independente de sua condição social e espiritual. Publicanos, pecadores, fariseus, samaritanos, todas as pessoas, Jesus era acessível, as pessoas podiam conversar com ele. Agora, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, o seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como qualquer bebê. Isso é interessante. Outras características de Jesus como ser humano. Número 1, Jesus sofreu, chorou e sentiu angústia. Isso está em Hebreus capítulo 13, verso 12, Lucas 19,
41, Mateus 26, 37. Jesus sentia sono, fome, sede e cansaço, Mateus 8, 24, João 4, 6 e João 19, 28. Jesus morreu, mas ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. E última característica, número 4, Jesus como homem dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. E aí você tem as referências de Lucas capítulo 4, versos 1 e 14, Lucas capítulo 5, verso 16 e Lucas capítulo 6, verso 12. O Senhor Jesus, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física. Ele participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Não, de jeito nenhum. Foi sem pecado. Ele era 100% homem e como 100% homem, ele sentiu as nossas necessidades, ele sentiu as nossas dores. Síntese do primeiro tópico: nosso Senhor Jesus viveu tanto a vida social quanto a vida religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Agora vamos nos ater, no segundo tópico, um pouco sobre a história da igreja, heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Nasceu em 310 d.C. e morreu em 392 d.C. Qual era a ideia dessa doutrina do apolinarismo? Bom, o cerne principal do apolinarismo é que ele nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. Fico pensando aqui como esses cidadãos tinham ideias tentando decifrar o indecifrável, tentando definir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em relação a Jesus, Apolinário dizia que Jesus possuía um soma humano e uma psique humana, mas não uma pneuma, uma alma humana. Olha que situação. Veja, esse Apolinário, ele acreditava que Jesus possuía uma soma. Olha que situação. Quando você vai ali para a expressão e o significado de soma, é carne ou corpo, ok? Soma é carne ou corpo, e psique refere-se evidentemente à alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Então, na cabeça de Apolinário, Jesus tinha soma, carne e corpo, tinha psique, tinha alma, né, animal, mas Jesus não tinha pneuma, uma alma racional. Que absurdo, né? Que absurdo. Afirmava que o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Que situação. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito, né? Quando você pega esses textos, né, que estão aqui em Mateus 26, 38, observe que Mateus 26, 38 mostra evidentemente que Jesus tinha sim alma humana. Olha lá, 26, 38, olha o que ele vai dizer. Por isso que está aí no nosso textuário. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Ora, Jesus não tivesse alma humana, ele não pediria essa presença e não expressaria que a alma dele estava, né, angustiada. A humanidade de Jesus é igual à nossa. Olha aí, Hebreus capítulo 2, verso 14. Olha que coisa interessante quando você pega esse texto, e é muito importante, né, folheando aqui as páginas sagradas da Bíblia Sagrada, né, as páginas santificadoras da Bíblia. Aí você vai lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. E visto como os filhos participam da carne e o sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mas a diferença é que foi sem pecado. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 451. Agora vamos para uma outra doutrina, um outro ensinamento, uma outra heresia, que era o monotelismo.
Essa doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla ensinava a ver em Cristo uma só vontade. A palavra, ou seja, essa doutrina, essa heresia, monotelismo, vem de monos, único, e telema, vontade e desejo. O argumento principal é que Jesus só tinha uma vontade. Mas é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas. São puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. São. Até aí tudo bem. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza humana. Isso é o argumento deles. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas naturezas, sendo a humana submissa à divina. O apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus, né? E quando você recorre, querido professor, aqui ao seu texto, o texto da lição, vamos voltar aqui para mim, rapidinho, você vai ver que você tem alguns subsídios ali da sua lição, tá? E esses subsídios são importantes porque eles vão tratar diretamente aqui, ó, da sua lição da Escola Bíblica Dominical, né? Olha aqui, e aí, ó, você tem, ó, aqui esse texto importante. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Jesus Cristo, homem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Jesus, e todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina. Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus. Ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, o ato do nascimento em si foi normal. Diz a palavra de Deus, e aconteceu que, estando eles ainda, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha, aqui o texto, né, da nossa lição, ele fala que essas heresias não tinham, portanto, bases, né, bíblicas sólidas, porque nós podemos ver que Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? Enquanto aqui ele estava na terra. Agora, como as heresias se apresentam nos dias atuais? Vamos lá? Vamos ver como as heresias se apresentam nos dias atuais. Vamos para essa outra parte aqui da nossa lição, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Vamos lá. Ok. Vamos lá. É que eu estou trabalhando com 2 monitores, mas a gente vai aprendendo. É que não é fácil para gravar, não. A gente vai gravando e vai fazendo também as apresentações aqui, tá bom? A coisa é assim. Olha lá, vamos lá, que aqui agora parece que travou aqui minha tela, mas eu vou voltar já. Aqui, pronto. Então deixa eu ver aqui. Olha lá, olha nós. Então, queridos, agora vamos como essas heresias se apresentam hoje nos dias atuais, né? Vamos ver como essas heresias elas estão se apresentando hoje nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Que pergunta interessante. Mas, professor, por que esta pergunta? Por que esta pergunta, né? Porque é o seguinte, existem religiões, né, que afirmam que Jesus esteve em alguns lugares. Pasmem vocês, pasmem, né? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: o Egito, Israel, que era o centro de suas atividades ali, a Fenícia, que hoje é o atual Líbano, ok? Hoje é o atual Líbano. Aí veja bem, mas não fala
Mas não faltam crenças, né, bizarras de que Jesus ele esteve em outros lugares. Acredite, o movimento Nova Era e vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons, acreditem, pasmem, eles declaram que Jesus visitou os Estados Unidos. Meus amados irmãos, a Bíblia, porém, deixa muito claro que em momento nenhum Jesus visitou esses lugares, né? E ela nos ensina em 1 Timóteo, capítulo número 4, verso 7, a rejeitar as fábulas, né? Os evangelhos apresentam Jesus como alguém que era natural na comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. A sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. E não há, e nada há, que se pareça com a cultura hindu. Não tem nada a ver, né? Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem, né, a vida e a obra de Cristo no mundo, né? É assim impressionante. Eu fico às vezes impressionado com essas conclusões, com essas ideias, né, dessas religiões, porque não tem nenhuma base bíblica ao texto sagrado. Agora vamos para a nossa conclusão. É muito importante, professor, que você se programe para que você possa chegar até essa conclusão. A maioria das nossas escolas dominical não conclui o assunto e isso é muito ruim. Nós precisamos concluir. Vamos lá. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. O que nós aprendemos aqui? Qual a conclusão que nós tiramos? Né? Assim como Jesus é uma pessoa acessível, nós cristãos precisamos ser pessoas acessíveis também. Ou seja, pessoas de fácil acesso. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição que acabamos de estudar, sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus interagia com as pessoas, Jesus falava com as pessoas, Jesus se comunicava com as pessoas, Jesus atendia pessoas em horários variados, né? Como atendeu aquele líder, né, que é o Nicodemos, que foi procurar ele de noite. Então, Jesus, ele era uma pessoa acessível, nós temos também que ser acessível. Revisão do conteúdo. Quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Os fariseus, os saduceus, os herodianos. Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, né? Fariseus e a mulher pecadora. E a mulher samaritana também. Jesus teve conversas particulares com pessoas simples, né? O que ensina as doutrinas apolinarianista e monotelista? O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. O monotelismo é a doutrina cristológica, né, do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Quais concílios declaram heresias? O apolinarianismo e o monotelismo. O segredo para falar palavras assim compridas é falar de forma soletrando as palavras, ok? No concílio de Calcedônia, foi exatamente no concílio de Calcedônia, e no terceiro concílio de Constantinopla, ambos, né, Calcedônia em 451 e o concílio de Constantinopla em 681. Como os evangelhos apresentam Jesus? Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro, mas apresentam um Jesus amigo, um Jesus participante, um Jesus que conversava e interagia com as pessoas. A nossa próxima lição será quem é o Espírito Santo, né? Lição de número 9, 2 de março. Créditos aqui para AAD Panorama, que é com permissão produzida aqui esses textos, né? Esses textos são cedidos por permissão. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero deixar para você aqui, meus amados irmãos, um pedido, meus irmãos. Se inscrevam, entrem no canal, tá? Perdão, entrem no nosso grupo ali do Instagram, ou melhor, do WhatsApp, né? Nós trabalhamos com várias mídias sociais
e às vezes elas nos atrapalham. Mas eu quero que você esteja aí, querido irmão, querida irmã, se inscrevendo conosco, por favor. Entra aí no grupo, você vai ter o link aí. Outra coisa também, eu quero aproveitar, ainda eu não falei sobre isso, mas eu também negocio com passagens aéreas. Eu posso fazer um orçamento para você, posso fazer também uma pesquisa, né? E eu posso até dar dicas para que você possa estar comprando. Claro, você comprando comigo, melhor ainda, está ajudando a gente, ajudando o nosso canal. Então, você vai ter também um link aqui, e no link você vai ter lá algumas informações que você precisa passar, ok? Você precisa me dizer que data é a viagem, de onde para onde, quantas pessoas, e se você vai levar bagagem também, tá bom? Então, curta aí os nossos vídeos, os vídeos do nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, né? Vai dando like aí, vai dando like, vai botando aí, pressionando o botãozinho gostei e vai nos ajudando, que nosso canal, nós estamos trabalhando para dar o melhor a você. Eu quero dizer que aqueles que participarem da nossa live vai ter brindes no final da live, ok? Ou seja, nós vamos trabalhar para que possamos estar sempre doando para vocês, né? Que são as pessoas que são inscritas no nosso canal e que participam das aulas, né? Você pode compartilhar depois o link da nossa aula para que outras pessoas também assistam e estejam também interagindo conosco e também fazendo parte dessa comunidade de estudantes da Palavra de Deus. E aqui é a EBD na Veia, ok? EBD na Veia. Agora o nosso canal se chama EBD na Veia. Então, EBD na Veia, estamos juntos aí, unidos nesse projeto. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma excelente aula, ok? Que você tenha uma aula produtiva e que você possa expressar exatamente o sentido espiritual da nossa aula, que é apresentar que Jesus viveu a experiência humana. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.